Fazer ETFs no Brasil é muito fácil. Fazer ETFs direito é muito difícil. Liquidez não é só a sua capacidade de vender, é a sua capacidade de vender a determinado preço. Eu acho que esse mercado aqui ele tem um potencial de transformar mesmo a vida de muitos investidores. A estratégia, ela para funcionar, eu não posso sozinho acreditar, eu preciso que os investidores acreditem. Sabe quem lançou o primeiro ETF no Brasil lá em 2004? Itaú. E é com eles que vamos falar hoje, nesse episódio. Olha que responsa, hein? Primeiramente, dá um oi aqui para a turminha de sempre. Joãozinho, tudo certo com você? Tudo tranquilo, vamos nessa. Vai ser bom hoje. Geraldo? Ô, tudo tranquilo, vamos embora. Lucas? Boa, vamos embora, animado, tudo certo. Show! E hoje o nosso convidado especial do quadro Os Bastidores, do Stop Loss, é o Kaique Cardoso, especialista de ETFs na Itaú Asset. Kaique, seja bem-vindo, pode entrar. Fala pessoal, prazer estar aqui, viu? Acompanho o papo Fala, de Kaique. vocês, estou animado com esse papo de hoje. Vamos lá, primeiramente, obrigado aí pelo seu tempo e disposição. Imagina. Saber que a gente está aqui com o Itaú, que foi a primeira gestora a lançar o primeiro ETF, né? Então, mas antes de falar do Itaú, eu queria falar de você. Como você caiu nesse mundo dos ETFs, nessa área? Foi porque você queria, acredita de fato nos ETFs, ou porque te realocaram, você não queria e agora está tocando aí? Conte um pouco aí sobre a sua trajetória. Boa, legal você falar disso. Eu acho que eu nunca contei isso para ninguém, mas eu sempre trabalhei aqui na Itaú Asset. Eu entrei aqui como estagiário e aí, sei lá, uns 10 meses depois fui efetivado numa área de comunicação que, enfim, na época fazia relatórios e tal. A gente foi modernizando essa parte de relatórios e eu fui migrando para a parte mais de conteúdo. Eu comecei a escrever sobre economia, a acompanhar as outras estruturas de gestão aqui na Asset, na verdade todas elas, inclusive indexados, e eu sempre gostei de ETF assim que eu comecei a olhar, tanto é que antes de começar a trabalhar focado em ETFs, eu escrevi um capítulo, não, eu escrevi um artigo que foi parar no Valor Econômico, que eram os próximos capítulos de ETFs. Eu escrevi Ó. ali em parceria com minha gestora na época, e aí a vida foi acontecendo, apareceu uma vaga para tocar indexados, eu já gostava, já conhecia ali a prateleira, acabei me candidatando, e aí eu cobria toda a prateleira de fundos indexados da Asset, né? Comecei a atuar como portfólio specialist ali, que é muito business development dos fundos e ETFs aqui da Asset. E conforme a gente foi entendendo que o mercado de ETFs precisava de mais atenção, nos últimos 2 anos e meio, eu parei de cobrir os fundos para ficar 100% focado em ETFs, mas eu já cubro esse mercado aqui já tem alguns aninhos. Então foi bom para você que você já gostava do tema e resolveu entrar nessa parte. E o que você mais gosta dos ETFs? Qual que é? Eu falo assim, putz, isso daqui no ETF, para mim, é algo espetacular. Cara, assim, eu vou te falar como investidor. Eu acho que o que eu mais gosto é que eu não me preocupo. Eu tenho ali uma confiança muito grande de que determinadas estratégias são importantes para eu ter no meu portfólio. Então, por exemplo, juro real, ações americanas, ações brasileiras aqui também. Eu escolho o ETF que eu gosto da estratégia e eu coloco. E eu juro, assim, eu sou muito desconectado, eu não sou uma pessoa que fica olhando muito minha conta ali de investimento e tal. Então eu tenho uma segurança muito grande. E eu acho engraçado porque a gente viveu alguns eventos aqui no mercado local, né? Vira e mexe tem algum nome que acaba ganhando mais atenção ali no mercado por alguma controvérsia. E enquanto tá todo mundo ali doido, ai meu Deus, será que tem na minha carteira? Será que não tem? Esse fundo tem? Eu não sofro com isso. Ninguém me liga, meu Deus, tem esse papel aí no fundo? Entra lá no site chanel.com.br, você vai ver se tem. Se tem, tem. Se não tem, não tem. E é isso, assim, eu acho que o que eu mais gosto, assim, levando para o pessoal mesmo, é a despreocupação, mas isso nasce do fato de ser um custo baixo, né, de você entender de onde vem aquela estratégia, porque no final do dia segue uma metodologia, então, eu acho que são componentes assim que, no fim, me traz uma paz de espírito. O que o Kaique falou eu achei bem interessante, porque os ETFs eles trazem muita confiança para o investidor, né?
Então, por exemplo, como o Kaique falou, bom, eu quero investir em empresas, por exemplo, vou pegar o Divo 11 aqui do Itaú. Pô, eu quero investir em empresas pagadoras de dividendos. Cara, vai ter lá na metodologia o que que o ETF vai fazer. Então, o investidor fica com aquela confiança e aquela tranquilidade de que o ETF vai fazer aquela seleção de ativos e não vai mudar uma estratégia, não vai, sei lá, vai buscar uma nova tendência. Não, ele vai seguir aquilo que está escrito na metodologia e ajuda a ter essa convicção, essa confiança para o investidor. Não, 100%. É uma das coisas que eu mais gosto mesmo. Não é uma caixa preta, né? Não é Você uma caixa sabe o preta, que você está exatamente. comprando e por que você está comprando. A transparência dos ETFs é um ponto muito positivo. É. A gente sabe Eu vou te falar, exatamente com as posições, qual que é o peso de cada empresa, né, atualizado diariamente. e eu vou te falar aqui, Geraldo, que eu tô nessa estrada de ETFs tem um tempinho. Aí sempre que eu falo, ETFs são transparentes. Em geral, assim, as pessoas, elas não dão muita bola para isso, né? E eu fico pensando, essas pessoas provavelmente não sofreram ali com a crise de 2008, que era uma crise onde a base era a transparência, não sabia o que você estava comprando, e quando foi descobrir já era tarde demais. Então, eu acho engraçado porque no Brasil eu não vejo que as pessoas dão muito valor, mas no final do dia tem muito valor você saber o que você está comprando. Com certeza, com certeza. Kaique, eu queria aí agradecer aí pela sua presença. E como o Fernando falou, o Itaú foi um pioneiro aí nos ETFs, então trouxe o primeiro ETF aqui para o Brasil. A gente está falando que é pioneiro aqui em 2025 com o podcast, então o Itaú ele trouxe esse produto lá de fora há mais de 20 anos. Então, pouquíssimo se falava em ETFs naquela época, se até hoje se fala pouco. Então, conta para a gente aí como é que foi, como é que surgiu essa ideia dentro do banco. Legal. O lançamento de ETFs aqui no banco tem mais de 20 anos, né? Foi em 2004. E, na verdade, foi uma iniciativa do BNDES para estimular o mercado de capitais mesmo, né? Eu não estava aqui à época, eu acho que eu não estava nem na faculdade nesse momento, mas foi esse ano, acho que foi esse ano. Eu fiz uma websérie, eu produzi uma websérie aqui, onde eu fiz o roteiro, as entrevistas, e eu conversei com muita gente, inclusive com o pessoal do BNDES e com gestores que na época fizeram aqui o lançamento. Então eu acabo pegando aqui um pouco dessas informações, apesar de não ter vivido. Mas o fato é que foi um lançamento que o BNDES escolheu ali uma gestora para lançar esse ETF. Na época, você podia comprar o PIBB11 e depois de um ano, se você perdeu o dinheiro, você tinha como se fosse uma put mesmo, uma opção de você receber 100% do que você investiu. Então, isso fez com que você trouxesse muitos investidores e naquele momento já teve 25 mil investidores entrando no PIBB. Caraca. Então, a ideia veio muito dessa vontade do BNDES mesmo de promover, mas a gente aqui sempre teve essa pegada muito vanguardista mesmo. Não sei se todo mundo sabe, mas a Itaú Asset faz gestão do primeiro fundo de ações do Brasil. Remonta a mais de 60 anos atrás, quase 70 agora. Então, a gente tem muito essa pegada, né, de trazer essas coisas novas. Então, quando apareceu a oportunidade do BNDES, a turma Esse aí se animou. PIBB11 investir em quê? O primeiro ETF investe em quê? O IBRX 50, então ele investe nas 50 ações mais líquidas da Bolsa. Ah, entendi. E por que Então, pegou esse índice? Isso é um bom ponto, né? Hoje o Ibovespa, ele é uma unanimidade aqui do ponto de vista de benchmark mesmo para a indústria de ações locais. Mas, à época, o Ibovespa ele tinha uma metodologia diferente do que tem hoje, porque ele fazia uma ponderação pela liquidez. Então, imagina que você tem ações que estão operando muito, mas que ela não tem um tamanho tão grande. Está operando muito porque, sei lá, o mercado está querendo comprar muito ela, às vezes é um evento mais particular. Mas ela não é tão grande. Então, às vezes a porta de entrada e saída ficava muito ruim, porque ela ganhava um tamanho desproporcional na carteira do que é. E o IBRX, essa família, tanto 100 quanto 50, já nasceu com a ponderação que a gente chama por market cap, né, que é pelo tamanho do valor de mercado. Então, na época, o IBRX ele tinha uma metodologia que é mais aderente ao que a gente acredita,
Tanto é que o Ibovespa acabou trocando essa lógica de construção de portfólio mesmo. E complementando o que o Kaique comentou agora, né? Foi em 2013 ou 2014 que o Ibovespa mudou a metodologia. E uma das principais razões foi o que o Kaique comentou, né? Que a metodologia dava pesos conforme a liquidez dos ativos. E na época a gente estava com aquelas ações do Eike Batista, a OGXP3, que ela já estava praticamente falida, valendo menos de R$ 1, mas era a quarta ou a quinta ação mais negociada na Bolsa Brasileira, mais especulação do que realmente acreditar no potencial da empresa, digamos assim, né? E aí isso causou um pouco de distorção no índice Bovespa e eles mudaram, né, a metodologia em 2013 e 2014. Curiosidade aqui para complementar. E tem um ponto legal desse evento, é que quando acabaram tirando, né, do índice Bovespa, agora eu não vou lembrar se foi porque realmente mudou a metodologia ou se foi porque teve ali aquelas questões de recuperação judicial e tudo mais. E quando acontece esse tipo de evento, a ação é deslistada pela metodologia da B3. Mas fato é que o mercado inteiro não conseguiu vender. E aqui na Itaú Asset a gente conseguiu. Então, se você olha o mercado de Bovespa, você tem um tracking error gigante para a maioria dos fundos ali indexados ao Ibovespa. E aqui a gente passou ileso, assim, a gente seguiu direitinho a risca o que a metodologia do Ibovespa na época comandou mesmo, né? Legal, bacana. Ô, Kaique, vamos falar um pouquinho agora dos bastidores de uma grande gestora, né? Digamos, eu tive uma oportunidade também de trabalhar dentro de uma gestora de ETFs, né? Trabalhei na Invest no ano passado, mas é engraçado porque quando a gente fala sobre ETFs para alguns investidores, o pessoal acha que é simplesmente o ETF vai comprar o índice, não vai ter nada rolando pelos bastidores, não tem nada, não precisa fazer nada. Mas a gente sabe que tem muito trabalho, né? Tem muita, digamos, muita gente envolvida por trás de um ETF, né? Como é que é essa operação, digamos? Tem um controle para manter a aderência do índice? Isso é monitorado diariamente? Conta um pouquinho como é que é esse operacional por trás ali. Já que a gente está na conversa mais informal, eu acho que aqui, o que eu falo sempre aqui internamente, é que a gente não é chato, a gente é insuportável. Que a atenção ao detalhe assim, é importantíssimo para a gestão indexada. Então a gente tem uma estrutura aqui super forte mesmo de gestão indexada. Primeiro que não é comum, mas a gente tem uma área só de gestão indexada. Hoje essa área responde por mais de 200 bilhões de reais, é maior do que o mercado de ETFs inteiro aqui no Brasil. Então é uma área que realmente é super forte, assim, tem diversas estratégias tanto aqui no Brasil quanto fora. E a estrutura de gestão hoje conta com 7 pessoas que são PMs, né? Então elas são portfólio management, que se dividem ali entre mercados de renda fixa e renda variável, renda fixa olhando moedas também. E é uma turma muito experiente, muito experiente. O pessoal acha que fazer gestão indexada é apertar um botão. Não é, você precisa entender os mercados, os instrumentos, a precificação do índice, os ciclos de liquidação, os mecanismos de bolsa, mecanismo de equitização, que é quando você tem uma parcela que você deveria estar alocado, mas você não tem o dinheiro ali, então você tem que equitizar aquilo. Então, assim, você tem uma complexidade que é enorme. E quem é responsável mesmo pela gestão são essas 7 pessoas. Ele se divide ali entre fundos. Você tem sempre uma pessoa fazendo e outra checando. Isso dentro da própria estrutura de gestão. E você tem outras áreas auxiliares. Você tem uma área só de PM Support, que faz toda a conexão ali com o mundo de back-office, com a parte mais operacional, com as ordens ali da B3, o recebimento dos arquivos dos índices, né, dos provedores de índice. Você tem uma área de riscos, que monitora tracking error, que monitora quanto exposto você está, né, porque no mundo de indexado, quanto menos caixa você tem no fundo, mais exposto você está, mais próximo você vai estar do índice, porque o índice ele é uma carteira teórica. Então, o fundo ele é vida real, né? Ele tem ali outras complexidades. A gente tem uma mesa de trading gigante, com mais de 20 pessoas que são especialistas por mercado. Então, você tem uma pessoa que só opera, algumas só opera título público, outra que só opera ativos de ações, outra de crédito, outras offshore. E nesse universo, você ainda tem a turma do fiduciário, que se você manda uma ordem, por exemplo, com um ativo que não está no índice,
ou com um descolamento muito grande do tamanho que o fundo tem versus o quanto que deveria ter no índice. Eles já mandam alerta ao vivo, automático aqui Ah, nos sistemas Legal. para evitar que esse tipo de erro seja feito. essa era a minha Bom, dúvida, porque você falou que tem o check, double check, mas daí o cara tá no mau dia, o estagiário aperta o botão errado, pode dar um BO no ETF. Pelo que eu entendi, o sisteminha aí fala assim, opa, ó, talvez esteja fazendo uma coisa indevida aí, cheque novamente para não dar BO. Então é isso. É o ser sim. humano, ainda tem muita coisa manual, muita coisa automatizada, mas se o ser humano errar, tem um cheque aí da tecnologia para evitar. É isso mesmo? Sim, sem falar que você tem, por exemplo, por estratégias ativos são aprovados. Eu não posso operar um ativo offshore numa estratégia de Bovespa, por exemplo. Eu não tenho Bovespa no offshore. No dia que tiver na metodologia, a gente ajusta isso, mas você tem aqui uma série de mecanismos de controle mesmo para evitar que esse tipo de erro aconteça, e realmente a gente passa ileso aqui. Vários eventos que a gente já vi machucando muito o mercado, aqui você tem um nível de perfeição, é super difícil falar, mas assim, um nível de aderência que é muito impressionante. Eu acho que Isso é parte difícil disso é de porque a gente é mensurar, chato. né? Porque no site, aí no site do Itaú, dos concorrentes, a gente não tem o quanto que o processo é bem definido, bem alinhado, que tem essas regras de segurança, entre aspas. A gente não tem essa informação para falar, putz, eu vou. E é importante saber, né? Falar, ó, os caras aqui têm um padrão de qualidade lá em cima. E E outra coisa também, né? Essa conversa esse título de gestão passiva não é tão passivo assim, né? É muito É, dinâmico, né? Você tem que estar ali todo dia vendo o mercado, acompanhando o índice. É um processo complexo, né? A o que o Lucas responsa... falou. Oh, desculpa, vai lá, Geraldo. Não, pode falar, Kaique, imagina, fica à vontade. O que o Lucas falou é algo que o Age, que é o head aqui dessa estrutura de gestão, ele fala sempre. Ele fala: ah, se fosse gestão passiva, eu vinha trabalhar aqui 2 vezes no mês com TI rebalanceamento. Mas você tem um monte de evento no meio do caminho que você precisa estar super atento ali, né? Então é só para concordar aqui com o que o Lucas falou. Geraldo, por Eu, favor. eu tento falar bastante, tento não falar mais em gestão passiva, mas enfim, a gente acaba falando, né, mas falar em gestão indexada, eu acho que, digamos, dá Sim, uma conotação um pouco diferente, porque querendo ou não, acho que a gestora tem uma baita responsabilidade, né? Porque ela está te vendo de um ETF que está prometendo replicar um índice teórico, né? Se a gestora não está conseguindo replicar, além de ter a CVM também que monitora a aderência, o track error de um ETF, então tem que ter todo um aparato por trás para garantir realmente toda essa aderência. não, sem dúvidas. Kaique, com relação a lançamentos de novos ETFs, como é que o Itaú trabalha isso? Como é que ele monitora o mercado? Tu participa dentro do Itaú com relação a dar ideias? Ó, vamos tentar replicar tal índice, ou olha o mercado lá fora, ou aqui dentro, vê que se teve algum concorrente ali que lançou um ETF interessante. Não, vamos lançar um aqui também igual. Como é que funciona essa estratégia do Itaú? Legal. Isso é um ponto bem bacana, assim, porque a gente é movido a dados, né? Então a gente tem um monitoramento aqui semanal de todos os dados que você imaginar, assim, fluxo por tipo de investidor, número de cotistas, por ETFs. A gente monitora cada papel aqui é, localmente, e a gente monitora também internacionalmente, mas com a frequência um pouquinho maior. Então a gente, inclusive parte do meu trabalho, você perguntou se eu estou envolvido, inclusive parte do meu escopo aqui, né? Pensar em Legal. grade. Eu tenho um escopo aqui de produtos, de fazer a manutenção, né, desse ecossistema, desses produtos estarem bem posicionados, né, com a estrutura ali bem feita e também pensando para frente. E aí, como que geralmente nascem ideias, tá? Nascem ideias geralmente de dois fatores. Cliente. Geralmente os investidores são muito vocais. Pô, tá faltando aquilo, pô, eu gostaria muito disso, não sei o quê. Então, a gente sempre pega essas ideias e conforme a gente vai ouvindo mais, a gente vai incorporando e vai tentando entender o que seria uma estratégia que se adequaria àquelas necessidades. Dificilmente a gente vai fazer um match tão perfeito do que o cliente está pedindo com o que a gente vai entregar. É porque existe uma jornada longa aí. Mas a gente ouve muito e a gente sempre vai atrelando isso a esses dados que a gente olha. Então, isso é uma das fontes. Uma outra fonte é a gente mesmo, entendendo quais são os gaps da nossa prateleira, como que a gente Uhum. gostaria de se posicionar. Então, várias coisas a gente lançou que não veio de demanda do mercado, mas a gente achava bom.
A gente achava que fazia sentido em composição de portfólio. Então, por Uhum. exemplo, o nosso mundo de renda fixa, a gente gosta de pensar. Hoje eu só tenho uma renda fixa acesso a título público, né? Então eu tenho lá os de pré-fixado e os de juro real. Para a gente faz sentido o investidor ter a possibilidade de alterar o risco da carteira dele. Então eu tenho juro real mais curtinho, médio e mais longo. O de pré é uma curva menor, o mundo de pré, né, no Brasil. Então eu tenho mais curtinho e intermediário. Então a gente vai atuando também daquelas coisas que a gente acha que faz sentido, mesmo que não tenha um pedido muito explícito ou que não tenha muitos investidores pedindo, a gente fala, ó, pensando num portfólio, construção de portfólio, é difícil você não ter, por exemplo, renda fixa americana. Então a gente foi lá e lançou um ETF de renda fixa americana, mesmo sem muita gente pedir. E aí o Uhum. segundo fator de decisão tá, eu tenho uma demanda de cliente, ou eu tenho algo que eu acho que é bom para os clientes. Como que eu faço isso melhor? Eu já tenho um monte de ETF, por exemplo, e se eu entendo que eu não tenho onde acrescentar, fazer algo melhor do que este outro ETF está fazendo, dificilmente a gente vai fazer um, Entendi. simplesmente por ter. A gente gosta de pensar em várias soluções que façam sentido mesmo, assim, que eu entregue um valor agregado ali. Não, eu estou fazendo de um jeito que é melhor para o investidor. Ou a minha estrutura me permite fazer de um jeito que é melhor do que aquele outro ETF. Então, isso daí é uma parte consistente da decisão de lançamento. Ah, legal, bacana, bacana. E com relação às provedoras de índice, ô Kaique, o Itaú, dá para ver que o Itaú já tem parcerias com a B3, com a S&P. Como é que vocês decidem assim, qual provedor a gente vai utilizar? Normalmente os índices são feitos sobre demanda, ou se já tem algum índice existente? Como é que é essa parceria do Itaú com as provedoras? Legal. A gente faz gestão indexada já há muito tempo, né? Então a gente já tem parceria com provedores de índices já de longa data. E a gente acaba escolhendo muito, por exemplo, se o provedor de índice já tem um índice que me atende, que faz sentido e que funciona, ou que os investidores usam como um grande benchmark, ele já é um bom candidato para eu fazer, porque aí você não precisa ir lá e construir junto. Então, essa escolha do provedor de índice, ela acaba sendo muito sensível à circunstância, àquela estratégia. Por Uhum, exemplo, internacionalmente, não faz muito sentido eu buscar uma alocação internacional via um provedor local. O inverso muitas vezes também é verdade. A capacidade de provedores locais de conseguir oferecer estruturas mais granulares ou muito específicas quando você tropicaliza alguma estratégia, mas para os ativos locais, a gente costuma preferir os locais também. Então, uhum. depende muito, assim, depende do nível de serviço que cada um deles propõe a fazer, depende de preço, né? Isso Sim, é uma é. variável importante, mas principalmente assim o capability em cada um E dessas daí eu estratégias. até falei com outro gestor e falou assim, a gente olha porque cada um tem uma especialidade. Daí, pô, Sim, essa provedora de índice tem especialidade nisso, então beleza, o meu ETF é sobre isso, eu vou conversar com eles, esse outro tudo mais. Então é meio que cada um com a sua especialidade, né? E o meu ponto é, então, sim. o Itaú percebe a demanda dos clientes, daí clientes seriam investidores e profissionais de mercado, consultores, assessores, etc, né? Você pega isso, É, às vezes acredita, pensa na ideia, chama o provedor de índice, ou utiliza o índice já pronto, ou monta junto e lança para o mercado. Essa é a esteira de produção da gestora da Itaú Asset para os novos de ETFs. uma forma resumida, sim. Só essa parte ou eu produzo junto, ou eu já vejo o que tem e me conecto com esse provedor para a gente negociar ali alguma condição de prover mesmo esse índice. Então, isso aí vai depender muito daquela estratégia específica. Por exemplo, o mundo de IMAB. IMAB já é muito conhecido. Assim. Você tem IMAB em benchmarks de fundações de investimento, você tem IMAB em benchmarks de carteiras gerais. Então, para a gente foi muito assim, tá ali, tá na mão, eu já faço gestão disso,
já sei como funciona, o mercado já olha, então vamos aqui. E a Ambima é responsável ali pela precificação dos títulos públicos mais utilizada do mercado, inclusive para administradores e tal. Então, faz todo sentido buscar esse tipo de parceria, né? Bom. Não, não, legal. Vai lá, Lucas. Segue agora contigo. Não, mas O, falta uma antes, uma importante que é o que dá um trabalho enorme nos bastidores que ninguém sabe. A treta que. Não, mas eu até perguntei, eu até não Nossa, fiz peraí, essa eu vou porque. precisar de uma lista enorme aqui. Não, o que fala é o seguinte: eu não gostaria de trabalhar com isso. Eu adoro o meu trabalho, não sei o quê, mas essa atividade aqui é um pé no saco e eu não gostaria de ter e é muito chato. Posso me comprometer aqui com o meu chefe, se ele for Exatamente, ouvir tava aqui, né? Mas assim, eu vou te falar, o backstage do mundo de ETFs, ele é super difícil. Eu estava comentando isso com outros parceiros, gestores também, porque eu sempre falo isso, porque eu não sei se vocês conhecem o Alexandre Frade, ele falou isso uma vez, fez tanto sentido para mim, que eu comecei a repetir, que é fazer ETFs no Brasil é muito fácil. Fazer ETFs direito é muito difícil. Então, sim, você lançar o ETF, você demanda entender qual a estratégia você vai fazer, qual é o provedor, qual que é a precificação, qual a precificação que você vai fazer dentro do seu ETF, se tem alguém com a capacidade de dar um preço eficiente. Então, você também tem que se preocupar com a experiência do investidor negociando, né, no mercado secundário, com a atuação dos formadores de mercado, quem vai ser esse cara, quais vão ser as condições de contratação. Você tem que se preocupar em educação, como eu levo essa informação transparente para o investidor, como que eu consigo dar as informações para o investidor falar isso daqui é ou não é bom para mim. Então, Entendi. você passa por uma série de detalhes que é super difícil, assim. Se bem que a coisa difícil não é com você, né, Kay? Você é mais o porta-voz, não sei o quê. Quem tá trabalhando e ralando é o técnico que eu, tá fazendo isso eu acontecer. entrei Você aqui só no pega a parte Volt e boa. o Kaique é o garoto propaganda, que é ele que explica Tá as ideias. vendo? Você acha que é Não, fácil ser garoto Os, propaganda? Não é os vídeos fácil. lá no site do Itaú é tudo Kaique. Gerador de conteúdo, rapaz, igual a gente, tá achando? Kai, eu acredito que seja bem estressante essa questão do índice, né? De você ter que seguir o índice ali o tempo todo e a legislação um pouco pesada, assim, do acompanhamento, tracking error, deve ser bem estressante essa questão aí, né? Eu vou te falar que eu acho que dá mais tranquilidade do que estresse. Porque, por mais que seja difícil de fazer e demande muito detalhe, especialização, esse tipo de coisa a gente consegue resolver, assim. A gente se organiza, faz direito e faz super bem. Mas a tranquilidade de falar assim, nossa, mas você tem esse papel na sua carteira, por que você não tem aquele outro na sua carteira? Você fala assim, porque segundo a metodologia que olha, esse É critério, justificável, ele né? não está ali. Então, eu concordo que, por um lado, que é super estressante você fazer aquilo acontecer, mas no final do dia eu acho que o resultado me traz muito mais tranquilidade. Show. E, Ah, cara, legal. tem uma curiosidade aqui. Qual que é o maior ETF do Itaú hoje de patrimônio líquido? É o BOVV11, é o nosso ETF de Bovespa. Um Volume ETF. também? Também. Ele O opera PL? ali. Você acha, aí uma curiosidade, você acha que é mais o BVV11, você acha que tem mais volume por conta do pessoal investir no longo prazo mesmo, ou mais por questão de short, e utilizar ele para outras finalidades que não o buy and hold? O que você acha que é mais ali? Olha, a indústria de Bovespa é muito grande. Não sei se você já viu esse dado. Você pega o futuro de mini índice de Bov e compara com os futuros no mundo. Assim, ele fica ranqueado facilmente top 5. Então, Caramba, mesmo o Brasil sendo um país muito pouco relevante para o mercado acionário global, a indústria de Bovespa ela é um case mesmo de sucesso. Então, por que, que eu acho que ele acaba sendo maior mesmo? Porque quando a gente pensa em ações, vamos pensar uma fundação, que é um pessoal que olha investimentos como asset allocation, eu tenho que ter X% em ações, tanto em o juro real, tanto para fixado. Todos não, mas a maioria das fundações vão olhar o benchmark Bovespa. Então é muito comum ela botar, sei lá, eu tenho uma alocação que é 30% em ações.
10% vai estar em Bovespa, os outros 20% eu distribuo em outra estratégia que ele gosta de ações Brasil. Então, o Ibovespa ele tem uma marca muito forte. Isso é importante, sim, para a parte do long, mas como você falou aqui, Lucas, na parte do short. Hoje o BLVV tem 4,5 bi de AUM, de patrimônio. Mais de 4 bi está alugado. Então, na verdade, se você olha o long e o short, você tem mais de 8 bilhões de reais. Então, por que está alugado? Porque o gestor do fundo que vai fazer um long em short, o long na ação e o short no índice, ele está seguindo o Ibovespa. Então, para ele faz sentido shortear o índice e estar long na ação, porque é um match que faz sentido. Além disso, você tem todo o ecossistema voltado ao Ibovespa. Você tem um mundo de opções, você tem um mundo de futuro, você tem estratégias de Ibovespa. Então, muitas vezes, o que é comum também, o gestor que é long and short, às vezes ele não está tão comprado em ações, ele precisa ter 67%, ele compra um pedaço de ETF, BLVV11, mas ele não quer estar exposto a mais ações do que ele gostaria de estar na carteira. Então, ele vende o futuro de Ibovespa. Ele consegue fazer isso porque um segue Ibovespa e o outro segue Ibovespa. Então, eu atribuo muito isso, obviamente, à qualidade de gestão do ETF, porque é um ETF com um track error de menos, que é o erro de aderência, né? Menos de 0,10% ao ano, na média, assim, é muito baixinho, quase que não tem ruído. Tem um aluguel muito forte, então o BLVV supera o Ibovespa quase que todos os anos. Eu ia te perguntar exatamente isso. Essa questão do aluguel a gente sempre fala aqui, porque é uma qualidade muito boa para quem tem ETF, né? Como é que funciona? Sim. Quanto você tem o dado mais ou menos do retorno anual, supera? Como é que tá isso aí? Olha, esse ano, por exemplo, acho que está Ibovespa mais 0,50, já líquido de taxa. Eu vou, enquanto a gente conversa aqui, abrir aqui para dar o dado mais correto. Mas é relevante, tá? Bem relevante. Porque, Quando você assim, diz líquido de taxa, quer dizer que ele paga a taxa e ainda dá uma sobra. sim. Porque Olha, pensa assim, o ETF, o que é a performance esperada de um ETF, né? Você vai dar a performance do índice, mais ou menos, né? Porque o índice é uma carteira teórica, então, quando você joga ele na vida real, você vai ter algum nível de descolamento, mesmo que muito baixinho, então, mais ou menos o índice, menos os custos, porque no índice você não tem custo. Você não tem um custo de corretagem, você não tem um custo de taxa de administração, você não tem um custo de CVM, Ambima, que são custos de fundos. Olha, o BOVV até a data de ontem tá Ibovespa mais 0,72. ó, Líquido de tudo, todos os custos. Não caramba. pensa que você está Legal. levando 0,72 sem tomar risco ativo algum. Esse é o Exatamente. único alfa que eu gosto. Outro alfa. Esse é o único alfa que eu acho que faz sentido. Isso aí é no Agora, ano, Kaique? É no ano esse em dado, 2025. 2025. É, Ah, é legal, o cara. ano que vai ter Esse dado ele é muito crescimento. importante, cara, porque é algo que a gente fala bastante a gente bate bastante nessa tecla da transparência do ETF, né? Isso é uma vantagem dos ETFs que eu acredito que deveria ser até mais explorada pelas gestoras para mostrar, ó, aqui a gente está gerando tanto de alfa sem precisar fazer gestão ativa, só É, realmente com otimização. eu até tento trazer essas educações, mas é difícil, é um trabalho de formiguinha. Mas a gente acha isso uma das grandes vantagens. E, aliás, eu estava recebendo uma gestora internacional que é muito forte nos Estados Unidos essa semana. E a gente conversou muito do mercado de aluguel, da diferença daqui e lá. Porque a gente fala mil maravilhas do mercado americano, porque realmente é muito bom, mas a gente tem que assumir as coisas boas daqui do Brasil. Primeira delas, no Brasil, a gente, como gestor, é obrigado a devolver para o fundo toda essa remuneração de aluguel. Então, 100% do que eu gero de aluguel volta para o investidor. Isso daqui é regulatório e eu acho ótimo. Lá fora, isso é uma parte relevante da receita da gestora. Porque a gestora ela pode, quando lança o ETF, decidir quanto que ela vai distribuir de volta para o ETF e quanto que fica para ela. E assim, é muito comum você ter 70% para a gestora, 30% para o ETF. Então lá fora você consegue ver até taxas de administração menor, mas a receita do aluguel de ações faz com que a taxa seja maior do que, por exemplo, aqui no Brasil. Porque no Brasil eu posso até chamar de taxa negativa. É conceitualmente errado, né? Porque a taxa ainda existe.
Mas o quanto que a gente gera de receita, muitas vezes, como vocês podem ver, é maior do que todos os custos, não só a taxa de administração. Uhum. Então, isso é uma outra vantagem do mercado local, de aluguel, que, por exemplo, lá fora, você não fica, o investidor não se apropria disso, além de que o mercado é, de aluguel, que eles chamam de lending, né, lá fora, é um mercado que tem risco de crédito. Tudo bem que você pode ter grandes intermediários ali, grandes bancos com risco de crédito super baixo, que vai fazer essa operação ali de prime broker. Mas a bem da verdade é que você tem o risco de crédito. E aqui você tem uma contraparte central da B3, né, que ela faz a centralização entre os doadores e os tomadores. Então, isso oferece ainda mais segurança para o mercado. Ah, legal, Legal. bacana, interessante. Essa informação bem interessante. Ponto para o É, mercado brasileiro, então. Tá vendo? A gente tem as coisas boas que a gente tem que falar do Brasil. Por Verdade. isso que não e pode essa comparar questão do um Ibov aí é ETF. surpreendente, cara. É surpreendente. É. Pelo tamanho do Brasil do mercado acionário, você fica surpreso. Mas, ô, Kaique, eu queria mudar agora de ETF de renda variável para de renda fixa, e aí uma necessidade pessoal também, uma dúvida. Cara, a gente sabe que hoje tem mais ETF de renda variável, né, de ações, do que de renda fixa. Sim. E uma necessidade minha, e assim, a gente sabe que o Brasil todo adora renda fixa, principalmente o crédito privado, né? A gente tem aí, é comum assessores e consultores sempre alocar um pouquinho ali no crédito privado, tudo bem que tem a questão do FGC, o pessoal gosta. Mas como o Itaú vê essa questão de crédito privado com ETFs? Assim, vocês gostam também? Vocês estão analisando isso? Como é que você vê essa questão aí no Brasil, criar esses ETFs? A gente tem esse projeto já tem uns 4, 5 anos. É, e um dos grandes, é, uma das grandes belezas do ETF é o fato da liquidez, né? Você precisa ter um instrumento que seja líquido. E a liquidez do ETF, ela nasce da liquidez do ativo. Se aquele ativo ele não tem uma liquidez muito alta, não adianta você botar num instrumento líquido e falar que tem liquidez. Porque na hora que você quiser comprar ou vender, vai estar num preço diferente do que você quiser, do que deveria ser. Lá fora, lá fora é ótimo, mas criaram isso, por exemplo, que é o ETF de Private Equity, que aí eles dão liquidez para um negócio que não tem liquidez. Mas a que preço, né? Liquidez não é só a sua capacidade de vender, é a sua capacidade de vender a determinado preço. Então, dito isso, né? Eu acho que sou um pouco prolixo. Tô aqui falando pra caramba. Mas dito isso, a gente só se sente confortável de lançar quando a gente achar que vai oferecer uma boa experiência de negociação para os investidores. E o mercado de crédito ele tem evoluído muito nos últimos anos. Então, acho que a gente está bem próximo disso, tá? Já tem algumas opções no mercado, tem oferecido uma experiência bacana, mas, por exemplo, talvez se alguém quiser investir um volume muito maior do que está sendo investido, essa experiência ela suma. Então, a gente está querendo aqui cobrir todos os nossos pontos. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu falei que a gente só lança aqui as coisas quando a gente acha que está resolvendo alguma solução mesmo. A gente está entregando uma experiência melhor do que já tem. Eu acho que a gente está perto disso, mas tem uma dificuldade intrínseca desse mercado de conseguir oferecer a experiência que a gente quer oferecer mesmo. Assim, o cara conseguir comprar e vender na tranquilidade que ele compra e vende uma B11, por exemplo. Você atribui a maior dificuldade, então, à questão da liquidez mesmo. Tem dias que tem um boato aí que vão fazer uma bolsa, não sei se você já ouviu falar de crédito privado, não sei o quê. Talvez melhore essa liquidez aí também, né? A gente teve um papo sobre isso. Assim, a gente atua com o mercado como tem hoje. Sim. Eu acho que liquidez, sim, é um dos grandes fatores. Você tem uma série de outras questões, tá? Para o mundo de crédito. É um mundo mais difícil, é um mercado de balcão, é um mercado que você tem um ciclo de liquidação diferente, é um mercado que tem algumas questões de precificação. Quem é que está precificando aquele crédito? Está precificando no mesmo lugar em outro lugar? Então, assim, não é simples, não é mesmo. E, de novo, a gente aqui não tem a ansiedade de lançar por lançar. Eu quero lançar se eu fizer um bom trabalho aqui,
entendeu? Lançar para levar chinelada não é muito nosso estilo. É um diferencial. É. Show. Ô, Kaique, como é que vocês observam a concorrência, digamos, com os BDRs? Eu tenho uma opinião que eu acredito, talvez, que os BDRs não consigam ser tão eficientes quanto os ETFs, principalmente para casa do formador de mercado. Como é que você vê essa concorrência hoje? Que a gente sabe que tem algumas gestoras que estão indo mais nessa parte dos BDRs, né? Mas eu, digamos, como analista, um cara que é realmente entusiasta dos ETFs, eu não vejo a mesma eficiência dos BDRs com os ETFs. Estou errado ou É, não? eu acho essa discussão muito boa, tá? Eu acho que em muitos momentos realmente o BDR ele acaba não sendo uma experiência tão boa ou fluida, seja de negociação, seja de marcação, que a B3 acho que até resolveu isso já, né? Porque antes, se você tinha um BDR que não estava sendo negociado, o ativo lá fora já subiu, já desceu, já subiu, já desceu, e na sua conta parado. Então você tinha uma falsa sensação ali de não retorno, quando você Uhum, tinha um retorno, um risco ali muito embutido. Acho que a B3 resolveu isso, com o preço, né, com a referência de preço, além da precificação de negociação mesmo. Mas você tem uma questão, sim, de negociação de preço. Aqui spread está fazendo isso, do dólar. Você tem um spread para mandar esse dinheiro lá para fora também. Então, tem algumas questões que realmente acabam dificultando. Ao mesmo tempo que eu acho que o ETF oferece experiência melhor, você tem um mercado internacional americano muito grande e vasto. E já está lá. Ele já uhum. existe. Então você já tem lá toda a granularidade que você imaginar para investir em qualquer coisa do mundo, em 4.000 qualquer nível. ETFs no mercado americano. Exatamente. Então, assim, eu acho que o mercado de BDRs ele faz muito sentido no sentido de você achar uma escala que já existe. Pô. A gente não tem produto de BDR, tá? Assim, no sentido, não tem um BDRs, eu tenho ETFs aqui. Então, a gente se posiciona quando eu vou lançar algo internacional, olhando o mercado lá fora, inclusive, porque eu preciso estar resolvendo uma solução que lá fora, por exemplo, não resolveu. O SPXR é um bom exemplo disso. O SPXR ele é um ETF que vai dar acesso ao S&P, que lá fora você tem um monte também, mas ele dá S&P que não tem o câmbio e ainda com diferencial de juro. Você não tem Uhum. essa estrutura em BDR. Então, o jeito que a gente pensa a nossa grade hoje é expandindo, inclusive porque oferece lá fora. Então, eu acho que o BDR ele tem um papel incrível de oferecer acesso a algo que dificilmente teria no Brasil, porque tem um Uhum. volume de investimento muito menor do que tem lá fora. Mas, na prática, muitas vezes, se você tem algo similar no mundo de ETFs, o mundo de ETF tende a oferecer uma experiência melhor. Legal. Tenho essa mesma visão também, principalmente com relação ali, formador de mercado, formador de preço, spread entre BDS que também. Então o Itaú não vai lançar BDR de ETF, não vai entrar nesse mundo. Sim ou não? Ou talvez. A princípio não, porque assim, para eu lançar um BDR de ETF, assim, o BDR, ele é um ETF que está lá fora, e eu não tenho nenhum ETF nos Estados Unidos. Então eu teria que lançar o ETF nos Estados Unidos e trazer para cá, mas o meu É, público, a maior parte está aqui. Então, assim, hoje não faz sim. sentido, mas falar que não vou lançar sendo o Itaú que está aqui há 100 anos, Aham. sei lá eu o que pode acontecer mais para frente. Kaique, e falando dessas tendências globais, pegando esse gancho aí, a gente sabe que houve um crescimento acelerado aí do número de novos ETFs aqui no Brasil, mas eles ainda são uma fração do que existe lá fora, principalmente nos Estados Unidos. E aí, pensando nisso, quais as tendências globais de ETFs você vê que podem chegar aqui ao Brasil nos próximos anos? Olha, o que eu acho que é mais claro, assim, do que não tem aqui, que seria estrutural, seriam os ETFs ativos, porque a CVM liberou a pauta, né, liberou a agenda das pautas regulatórias do ano que vem, e você tem isso lá. Pode ser que ela decida não ter, mas que isso está em análise pelo regulador, está claro e público que está. Então, talvez, assim, de supetão, João, eu diria que essa seria uma das grandes mudanças para o mercado. O que eu não acho que é o que impede o mercado hoje de crescer, porque o mercado hoje ele pode crescer muito bem, obrigado, com o que já é oferecido do ponto de vista de estrutura regulamentar, né, hoje. Perfeito. Boa. E
especificamente o Itaú, o que ele pretende construir ou transformar na indústria de ETFs nos próximos 5 a 10 anos? Ah, isso eu acho ótima essa pergunta, porque a gente se pergunta isso todos os dias, tá? A gente tem alguns caminhos, é claro, a gente quer oferecer mais classes de ativo, né? A gente quer atrair mais investidores, não só porque, eu quero atrair mais investidor para ter, mas porque faz muito sentido. Para depender ali do objetivo do cliente, tem uma economia tributária ou de custos imensa, só dele trocar algo que ele já investe hoje por um análogo em ETFs. Então, assim, se eu pudesse nomear uma grande mudança, seria a maior adesão. E aí, maior adesão vem com mais educação, com mais visibilidade, com mais produtos. Mas eu acho que esse mercado aqui ele tem um potencial de transformar mesmo a vida de muitos investidores. E eu falo isso pensando em como essa economia de custo, a economia tributária, tende a colocar mais dinheiro na mão do investidor, tende a deixar os investidores com perdurar melhor o capital dele ao longo do tempo, uma aposentadoria melhor mais para frente, uma tranquilidade financeira melhor. Eu acho que é um caminho assim para um mundo muito amplo mesmo. Eu acredito muito nesse potencial de transformação e digo mais, já aconteceu, por exemplo, no mercado americano. Tem um livro, eu não sei se todo mundo já leu, que é The Bogle Effect, que é do Eric Balchunas. Ele é um analista de ETFs na Bloomberg. E esse livro, ele está datado há alguns anos já atrás, acho que uns 4, 5 anos. E à época ele fez um cálculo que os investidores americanos economizaram mais de US$ 1 trilhão em custos ao investir em ETFs. US$ 1 trilhão. Agora você imagina US$ 1 trilhão na mão de pessoas, na mão de aposentados, na mão de mães, de pais, de irmãos, de pessoas mesmo, assim. Então eu acho que é muito transformador. Caramba, esse vale um Isso corte, sem hein? falar na todo o restante, né? Que ele economiza tempo, É, Ah, tranquilidade e performance também. Estatisticamente, isso vai ser muito exatamente. superior, né? Boa. Ó, antes de passar para a sessão de perguntas sobre os produtos específicos, aí tá na sessão perguntas pimentinhas. Aí, Kaique, você pode ai, meu responder ou Deus. você pode pular, mas são só duas, tá? Ah. Pode pular. Não pode pular, Não, não, Assim, pô. eu tenho amor pode ao meu pular emprego, eu sim. adoro trabalhar no que eu Exato. faço. Por favor, não me coloque em uma Não, posição mas é. delicada. Tá, você pode fazer, pulo essa. Então, Mas aqui light. tá, Tá, Itaú, tá bom. hoje tem a gestão passiva indexada e tem os fundos ativos, né? Então hoje Sim. tem as duas frentes. E a gente sabe que esse crescimento da gestão passiva indexada é um caminho que não vai ter volta. A gente só não sabe qual que vai ser a velocidade Sim. disso. Você sente que é uma ameaça para. Porque é difícil também. Que quando uma empresa surge e fala, vou criar ETFs, beleza, só tá nos ETFs. O Itaú tá nessas duas frentes. E no momento que a galera começa a investir mais nos ETFs na gestão passiva, talvez diminua a gestão ativa. Sim, como que lidar com esse dilema? Né? Porque você meio que tá pegando a receita do outro, né? Tá saindo de um bolso que você tem uma receita maior e indo para um bolso que talvez a receita não seja grande. Como que funciona isso aí numa grande instituição que tem essas duas frentes? Não, isso daí é tranquilo de responder. Assim, a gente acredita que tem lugar ao sol para os dois tipos de estratégia, tá? Você tem muita coisa boa em gestão ativa, muita gente sabe fazer isso direito e é uma boa estratégia para boa parte dos investidores. Então a gente continua acreditando. E realmente pode existir um conflito, assim, pensando do ponto de vista de negócio, você tem uma receita maior em um do que em outro. Mas uma coisa que para mim é muito clara, até o CEO do banco já falou em um painel de empresas centenárias no ano passado, que é o Itaú ele está aqui no mercado há 100 anos e já passou por diversas transformações. Transformações de tipo de estratégia, transformações de governo, de tudo você imaginar, de ciclos econômicos, e a gente pretende perdurar aqui por mais 100, 200, 300 anos. Então, o que fizer sentido para os investidores mais à frente, ou aonde o mercado se movimentar,
é onde a gente vai estar bem posicionado, porque se a gente não acreditasse nisso, por exemplo, eu não estaria dando foco em ETFs, a gente não teria toda uma estrutura para sedimentar o crescimento desse mercado. Então, se esse mercado for tirar AUM de outras estratégias, que assim aconteça. A gente não se preocupa muito com isso. A gente se preocupa em fazer um bom trabalho em cada uma dessas caixinhas. Então, quanto a Exato. isso, Não, assim, mandou bem. Boa. Agora uma outra. Hoje o Itaú tem quantos ETFs, mais ou menos? Em acho que tem quantidade? 27. 27. Existe algum ETF que não deu certo, foi incorporado, morreu, ou então que, Sim, pô, a gente achava que ia bombar, a expectativa tá lá em cima e não foi tudo isso? E poderia sim. citar qual que foi? Sim, a gente, assim, a gente não tem a pretensão de acertar sempre, né? A gente faz as coisas que a gente acha que funciona. Muitas delas dão certo, aliás, a grande maioria. Outras, infelizmente, acabam tomando outro rumo. E até antes de entrar aqui em nome, assim, o que eu gosto muito de pensar e ver mesmo o que acontece é a estratégia, ela para funcionar, eu não posso sozinho acreditar. Eu preciso que os investidores acreditem. Porque se eu tenho uma estratégia que fica muito pequena, você tem custos em ETF são fixos. Para a gente é melhor que encerre mesmo, porque o cliente que ficou lá e que ele gostou da estratégia, mas outras pessoas não toparam, esse cliente ele vai estar pior alocado em estratégia com risco, com custo maior. E se eu estou aqui falando de ETFs e minimização de custo, não faz sentido. Então a gente tem algumas estratégias que a gente tem encerrado sim. A mais recente foi o Hidro, que eu ainda acho uma tese fantástica, mas é uma tese de décadas aqui, que é do desenvolvimento do mercado de hidrogênio. O hidrogênio como fonte de energia, ele tem um potencial enorme para acomodar duas demandas: a demanda de ter um aumento, né, de demanda energética mesmo, e a demanda de você descarbonizar. Então, é uma tese fantástica, mas ela demora para maturar. Então, essa foi um encerramento que a gente teve. A gente teve um outro também que se chama SHOT 11, que era um ETF que investia em tecnologias no estágio inicial de inovação, que é assim, é quase que microcaps, é quase que private equity no mundo de listados. E a gente passou por um ciclo terrível, né, de juro americano, que machuca muito essas ações menores. Então, você acabou tendo uma dinâmica de performance que não foi tão bacana. Então, acontece, é parte do jogo. E se a gente soubesse aqui o que fosse acontecer, ninguém precisava ter trabalho, né? Porque, pô, Exatamente. E aproveitando o gancho do encerramento, como que funcionou o encerramento? Vocês, tipo, quem vendeu, vendeu, mas quem ficou no ETF e encerrou, vocês distribuem o valor que ele tem na conta corrente dele? Como que funciona isso? todos que a gente fez, ele foi um evento de incorporação, né? Ah, Então a gente tem um incorporou. ETF que os investidores que foram incorporados estão super felizes, tá? Porque voou, que é o Tech 11, o de tecnologia. Então, os investidores deixam de ter uma cota e passam a ter outra. Tá. Tem só um valor residual ali, porque você não consegue fazer o match certinho de cota para cota, que aí entra como se ele tivesse vendido aquela posição. Mas Uhum. de certa forma, muito simples. Eu acho que Muito nunca simples vai para o encerrar o investidor, ETF. né? Sempre vai jogar no outro, porque no outro a gestora ainda tá com esse cara como cliente, né? Dificilmente a gestora vai falar, Não é nem toma o tanto dinheiro. essa a questão, assim, encerrar um evento de ETF, ele tem uma complexidade infinitamente maior do que você incorporar. Mas, assim, Hum, operacional, infinitamente maior. Inclusive para você aprovar isso. entendi. E lembra que eu não posso saber quem é o meu investidor, né? Porque está em bolsa. Eu não tenho acesso a quem são os meus investidores. Eu não consigo ligar para cada um e falar: oi, tudo bem, tem um evento aí que você tem que aprovar. E antes a aprovação era presencial. Então, assim, Ó, é um nível de complexidade absurdo. Então, a gente escolhe, não é tanto pelo AUM, porque para a gente ter encerrado foram ETFs que ficaram super pequenininhos. É hum, mais pela complexidade mesmo. boa. Vamos agora para perguntas de produtos específicos. Bom, Lucas, quer aí começar? eu quero. Deixa eu começar aqui, que agora vamos falar de coisa boa aqui. O produto tem umas coisas interessantes. Vamos. Ô, Kaique, eu queria saber sobre o Gold 11.
Bom, Adoro. 80% de IMAB e 20% de S&P. Queria entender ali, você falou como é que é a tomada de decisão. Pô, a gente olha o mercado, a gente olha a necessidade do investidor, a gente olha a nossa prateleira. Como é que foi a decisão de fazer esse ETF híbrido? E principalmente, por que vocês escolheram o S&P 500 ao invés do Total Stock Market, né? Todas as ações do mundo. Qual foi a decisão aí de utilizar um e não o outro? Tá bom. Considerando que o Total Stock Market tem 10 mil títulos e por aí vai. Isso é uma parte do problema, né? O nível de complexidade ele aumenta muito. E a S&P eu já tinha a estrutura aqui, e o S&P comparado ao mercado global é 63%. Então, o mercado americano, né? Então você já está muito bem representado ali do ponto de vista de alocação internacional. Mas aqui, quando a gente pensou em que solução a gente está resolvendo, eu não sei se vocês já viram um relatório americano, eu acho que é da Morningstar, que chama Mind the Gap, que é um relatório que mostra o retorno das estratégias, que é né? Aquele que você está vendo na lâmina, e o retorno dos investidores investindo naquelas estratégias. Tudo é muito Vou bom. falar, é igual. Não é igual. Porque o investidor ele tem uma dificuldade de se manter investido. Em geral, essas movimentações que o investidor faz é, em geral, no pior momento para ele. Porque quando cai, ele vende, aí ele vende barato, e quando sobe, ele compra caro. Então, qual é a grande dor aqui, tá? A dor é como eu mantenho o investidor investido em estratégias que são muito comuns em carteiras de investimento e poderosas para a construção de patrimônio. Então, quando eu olho, por exemplo, a parte do IMAB, eu estou olhando o juro real brasileiro. O juro real brasileiro nesse ano é o segundo maior juro real do mundo. E ele, historicamente, está entre os maiores juros reais. Então, você tem ali uma estratégia muito poderosa, que é uma estratégia que já protege a inflação, tem um objetivo ali de proteção da inflação, né? E do outro lado, você tem o S&P 500, que é a maior economia do mundo, que são as maiores empresas do mundo, as mais líquidas. Então, você tem ali empresas muito fortes e uma economia muito forte, que é importante também para a construção de patrimônio. Junto com o dólar, que também é a maior moeda do mundo. Então, você soma três coisas que são muito importantes. Mas, individualmente, é muito comum o investidor não aguentar o tranco delas. E Mabê ano passado caiu. S&P esse ano, por um momento, caiu ali também, até que agora está um pouco mais para cima. Dólar caiu esse ano, está em queda. Então, assim, é muito comum você ver em momentos de queda um fluxo de saída, em momentos de alta, fluxo de entrada. E não é saudável para o investidor. Então, o nosso grande objetivo aqui é unir classes de ativos importantes para a construção de patrimônio, para carteiras de investimento, em uma forma onde o investidor consiga lidar melhor com isso. Significa que não vão ter momentos de queda? Tem momentos de queda. Mas, por exemplo, esse índice do Gold nunca teve um ano negativo. Nunca teve um ano negativo. Você pode remontar esse índice a 20 anos atrás. Nunca teve um ano negativo. Isso ajuda muito a você manter o investidor investido ali na estratégia. Porque mesmo que tenham quedas, não são quedas nem tão duradouras e nem tão intensas, porque você tem proteções naturais dentro desse ETF. Então, a gente fez aqui pensando em behavior finance mesmo, em finanças comportamentais. Então, aqui foi essa a ideia. Tá E respondido? funciona bem, né? Eu falo Não, e muito, né, funciona bem. cara? Mas é legal, Kaique, porque tem e tudo isso que tu falou, né, conhecido também como o risco da análise individual do ativo. Porque, por exemplo, eu imaginar que o cidadão que está lá com o S&P 500 e o IMAB, quando o ativo está caindo muito, ele vai se desesperar e ele vai querer sair daquela estratégia. Quando tu tem tudo dentro de um único pacote, o cara observa somente uma performance, aumenta muito a probabilidade, né, como tu falou, de o cara permanecer investido. Não, sem dúvidas, é nisso que a gente tá se apoiando, né, para construir esse E ETF. com uma dúvida com relação a esse ETF, eu recebo muito essa pergunta lá de vários seguidores. Até fiz um vídeo no meu canal no YouTube, que é um dos mais vistos ainda, do Gold 11. Ah, que legal. Legal.
E o pessoal sempre pergunta, né, Geraldo, porque o Itaú busca essa exposição através de dois ETFs do próprio Itaú, certo? Isso, Tanto o IMAB quanto o SP, o do S&P 500, o ETF do S&P 500. Essa SPXI. taxa de administração dos ETFs subjacentes, ela já está incorporada naquela taxa de administração total cobrada do ETF? Sim, a gente sempre comunica a taxa total, tá? Isso Uhum, é uma prática que a gente já tem há anos, anos. O mercado veio com um monte de player novo aí, que pode e não tem nada de errado regulatoriamente, mas a gente prefere comunicar toda a taxa. Então, o 0,50 ele já considera todas as taxas que o investidor está pagando ali de administração, gestão, uhum. custódia, tá tudo embutido. Ah, legal, cara, legal. É uma dúvida bem comum do pessoal. O pessoal sempre acaba me Ah, perguntando. que bom que tem essa dúvida, significa que estão É. atentos. Ô, Kaique, vamos lá. Outro ETF do Itaú, que eu achei ele bem interessante a proposta, até tu comentou, que é o SPXR11, que ele inovou, né, buscando essa exposição ao S&P 500, mas, digamos, tirando a variação cambial e adicionando a taxa de juros, o diferencial das taxas de juros. Qual que foi o racional que o Itaú teve para lançar esse ETF? Digamos, se ele observou que o brasileiro é um pouco avesso à volatilidade, quis tirar um pouco da volatilidade digamos, do S&P 500, foi esse o racional utilizado? É, o que a gente gosta muito com construção de carteira? A gente gosta de exposição cambial, tá? A gente chama, inclusive, exposição cambial de proteção cambial. Porque se você não tem dólar, por exemplo, você está exposto ao real. Já viu o risco cambial de você estar exposto 100% ao real? Obviamente, a gente mora aqui, come, mora, tudo em real, então faz sentido você ter uma boa parte do seu patrimônio em real. Mas é importantíssimo ter alocação internacional em cambial também, tá? Então isso é um princípio. E a gente acredita muito em diversificação internacional, né? O Brasil é 0,5% do mercado acionário global. Então, assim, Uhum. investir só no Brasil em ações, você está ignorando 99% das oportunidades. Como eu acomodo essas duas coisas? A parte internacional, muito investidor não investe por dois motivos. Às vezes o S&P está subindo esse ano, o dólar caindo, o investidor perde dinheiro, e aí? Então, o dólar afasta muito o investidor. Ele tem uma volatilidade intrínseca, né? Muito forte. E tem uma outra questão, eu já vi muitas vezes, não uma, não duas, muitas. Ah, mas eu não vou investir, eu quero investir. Mas eu não vou investir agora não, porque o dólar tá tanto e talvez ele vá para tanto, e aí o cara nunca investe. Ele adia uma decisão de investimento que deveria acontecer hoje. Então, você tem muito investidor adiando essa decisão de investimento. Dois, você tem muito investidor que não aguenta, que entra e não aguenta. E isso não é saudável, nenhuma das duas coisas. Então, a forma que a gente entende que funciona muito bem é o SPXR, porque ele dá acesso ao S&P lá fora e ele não tem essa exposição cambial. Então, você mata a decisão de, mas agora o dólar tá tanto, agora o dólar... Matou essa decisão. O cara fala assim, faz sentido você investir em ações americanas? Pô, a conversa é muito mais simples. Então, o cara que já não investiria, ficar adiando, ele já costuma investir mais rápido. Dois, ele aguenta mais essa volatilidade, porque nesse ano, por exemplo, ele passaria boa parte do ano perdendo dinheiro no S&P com dólar. Agora acho que tá até meio... que o dólar deu uma subidinha, né? Tá até melhor. Mas esse investidor já teria dado uma panicada durante o ano. E com a SPXR subiu mais de 20% esse ano. O Uhum. diferencial de juro, a bolsa lá fora subiu e o diferencial de juro gigantesco. Gigantesco, né? Então, você tem um ponto. E o ponto do diferencial de juro é que mesmo ele não sendo câmbio ou não pegando essas puxadas do câmbio nem para cima nem para baixo, historicamente, se você olha períodos longos, e faz sentido economicamente também, o câmbio se ajustar a esse diferencial de juros e vice-versa. Então, o diferencial de juro, ele historicamente tem uma performance de 10% ao ano. Se você olha as duas últimas décadas. Se você olha a última década, ele está em 8%. Ainda assim, Uhum. muito alto. Só que esse diferencial de juro, ele não adiciona volatilidade. Então, veja, o cara está ali no S&P 500 sem volatilidade do câmbio. É muito mais palatável para ele, muito embora seja ação, que ainda tenha volatilidade, mas
tem sido uma estratégia muito bem sucedida, não à toa já tem mais de 3,5 bi, é o nosso Eu segundo tava maior olhando lá no ETF. patrimônio. Tá bem grande o patrimônio líquido, né? É. E o Kaique, esse hedge cambial que o Itaú faz, todo esse custo para fazer esse hedge está tudo incluso na taxa de administração. Como é que é uma operação muito custosa, não? Não, não é. O custo não está embutido na taxa de administração, tá? São coisas diferentes. O custo ele Tá, entra no balanço do ETF. certo. Mas como que a gente faz? Eu coloco 100% da minha carteira em LFT, então essa carteira ela rende CDI, e eu compro o S&P 500 via mercado futuro. Hum, Então, você tem o futuro aqui na B3 mesmo, de S&P 500, que não tem exposição cambial. uhum, Ele é um cross-listing do futuro. Cross-listing é quando você lista a mesma coisa em dois lugares ou mais. Então, você pega o futuro americano de S&P, lista na bolsa aqui. Então, o custo, assim, é corretagem, spread para negociar, mas a gente aqui é muito grande, então nossa corretagem é super pequena, o spread a uhum. gente também consegue operar spreads super apertados, então existem outros custos para fazer essa estrutura, mas é, Então, a gente é pode dizer super que esse pequeno custo, comparado ao todo. a gente pode dizer que esse custo, então, ele ia aparecer no próprio diferencial das taxas de juros. Por exemplo, vamos fazer uma continha bem básica. Se o diferencial está 10% hoje, pode ser que o ETF vai entregar 9% em função desses custos que vai ter de fazer o hedge. Poderia ser entendido dessa Não forma? seria um custo tão grande, não, Não, eu imagina. chutei Eu não valores aqui tenho... só. Não tem noção, né? Não, o que eu gosto de pensar é tudo isso menos esses custinhos de spread e tal, Tá. que é difícil você atrelar isso à estratégia, porque Mas ele viria, esses de digamos, do spread, diferencial das taxas de juros, né? Digamos, ao invés de ele entregar exatamente o diferencial, ele teria ali uma diferença pequena que seria com essa parte de corretagens. ou como ele poderia, ao invés de entregar exatamente o S&P, ele entrega o S&P menos um pouquinho. É porque é difícil Entendi. fazer essas comparações, porque, por exemplo, Uhum, agora o diferencial de juros está acima de 11%. uhum. Mas o custo de você fazer essas spreads, eles costuma ser estável. E esse diferencial de juro não. Então é difícil fazer uma proporção de um por outro, porque pode mudar ao longo do tempo. Mas Uhum. são custos, mas não são custos relevantes, tá? Ah, É legal. super Legal. Essa é uma dúvida que o quase que pessoal também pergunta imperceptível. bastante, como é que funciona, onde é que esse custo acaba inserindo, né? É, é uma das vantagens de você estar em uma gestora grande, tá? Porque a gente aqui tem 11% da dívida pública. Para negociar título público aqui, eu negocio spreads que é, Imagino. dificilmente qualquer pessoa ou até institucional conseguiria. É, a mesma coisa para negociar esses ativos. Assim, tem uma turma aqui que só opera equities aqui na B3. Então, essa galera já conhece todos os formadores de mercado, conhece preço, sabe fazer a continha certinho ali para não ser espremado. Então, é uma experiência muito diferente de você negociar, talvez em casas menores. Uhum. Ó, Ah, aqui só legal. fazendo o gancho, que a gente falou, o que que a gente analisa em comprar um ETF? Eu falo, a marca, o branding, pô, o Itaú é uma coisa, outra gestora que eu não sei o nome é menor. Deus, que branding, não sei o quê. Mas quando eu falo de branding é exatamente isso, entendeu? É isso que às vezes a gente não consegue botar numa planilha do Excel, mas que te dá uma segurança maior, tá? A Só fechando meu confiança, né? parênteses aqui. É um ponto importante mesmo. Uhum. Sabia Kaique, que ele mais ia dois falar isso ETFs aí. aqui juntos, são bem parecidos. Se eu queria entender um pouco a diferença e qual foi o racional por trás do Itaú. A gente tem o IRFM 11, que ele é composto aí por Sim. pré-fixados, títulos públicos pré-fixados, e agora a gente teve também o IDKA 11. Na prática, eles são muito parecidos, muda um pouquinho ali a duration. Qual que foi a ideia de criar um ETF assim, digamos, tão parecido? É um pouco da ideia de empoderar mesmo o investidor, de conseguir ajustar melhor a carteira ou para o seu perfil ou para o seu nível de risco. Então, por exemplo, esses ETFs eles são super parecidos, né? Mas se a gente olha em termos de performance, está com a performance diferente esse ano, porque o pré ele baixou, né? Uhum, A curva fechou. Isso faz com que você tenha ou com que você, se você está em níveis diferentes da curva ali, você tem uma acessibilidade maior ou menor. O IDK, por exemplo, no ano está quase 20, o IRFM está acima de 17. Então você tem uma diferença ali de performance. acho que o IDK11 ele vai acabar sempre rodando com uma duration um pouco mais longa, né? Em geral, sim, mas qual que é o ponto? O IRFM, a carteira dele não olha duration, a não ser quando ela ficar abaixo de 2 anos.
que aí sobe um pouco para você manter o benefício tributário. Sim. Imagina que o Brasil tá bombando, tá com super rating de crédito, o pessoal tá acreditando muito no Brasil e ele consegue financiar a sua dívida pré-fixada mais longa. Aí o Tesouro começa a emitir títulos de 15, 20 anos. Se isso acontece, o IRFM, que olha toda a dívida pré-fixada, ele vai acompanhar esse movimento, ele vai aumentar o seu risco. O análogo também é verdade, para o outro lado. Imagina que o Brasil está num momento super difícil para refinanciar a dívida e começa a emitir títulos super curtinhos de pré-fixado. Você vai baixar muito essa dívida, em tese você baixaria muito a RFM, mas como é ETF, a gente tem um índice que chama o P2, e essa série P2 ela mantém o prazo médio ali de repactuação da dívida sempre Repactuação, acima né? de 2 anos. Uhum. Isso teria uma barreira para baixo. Mas a metodologia ela vai olhar o mercado de pré. Se ele está mais ou menos mais longo ou mais curto, vai depender muito da estratégia do Tesouro e da capacidade dele de conseguir emitir esses Entendi, eu não títulos. sabia. Eu achei que o RFM ele sempre ia rodar com essa duration curta que ele tem hoje, mas como tu falou, dependendo do cenário macro do Brasil, pode ser que ele consiga até alongar mais e ter uma duration maior do que ele tem hoje. O IDK11 ele vai ficar sempre constante ali. Isso. De certa forma, você não está errado, porque se você olha historicamente, é o que ele tem entregado mesmo. Sim. Mas meu ponto é, pode mudar. Pode, sim. Tem essa possibilidade, né? Boa, legal. Kaique, agora falando sobre os ativos alternativos aí, que é os criptoativos. E aí, nesse quesito, é importantíssimo a segurança, né? Então, a solidez aí de uma grande gestora, virar um player também nesse mundo dos criptoativos, ela dá uma camada extra aí de segurança para o investidor que quer se expor a esse ativo. Mas a gente sabe que tem formas diferentes de exposição, autocustódia ou por meio do ETF. Mas a minha pergunta é, como é feita a exposição do BIT11, que é o ETF de Bitcoin da Itaú, ao Bitcoin? Então, se mantém o ativo físico em custódia? Sim. Assim, você tem um... Vamos dividir a conversa aqui, né? Primeiro, a gente não tem pretensão de fingir que faça alguma coisa simplesmente fazer ou por diminuir custo. Mercado de criptomoedas, antes do BIT11, a gente não tinha nada aqui na Asset, nada. Então, a gente inaugurou com o BIT11 o mercado, uma prateleira de criptomoedas. Eu não tenho expertise de operar cripto que eu tenho aqui de operar título público ou ações internacionais, enfim. Então, isso foi a primeira parte, assim, quem é um parceiro que é parecido com a gente no sentido de ser mais institucional, grande, sólido, que vai fazer esse trabalho por mim. Então, a gente achou a Galaxy Digital, que é uma plataforma super completa de criptomoedas nos Estados Unidos, e eles fazem gestão dessa parte. A gente manda dólares para eles, eles usam esses dólares para comprar Bitcoin. O Bitcoin que está dentro do Bit é o próprio Bitcoin. Ele é um ativo digital. Então, assim, você tem uma estrutura física, né, que você guarda ele. Tem até uma questão de proteção. Você não sabe onde é a localização disso, você não tem essa localização pública, justamente para oferecer mais segurança, e você tem acesso ao ativo final mesmo. E dentro da nossa estrutura do BIT, a gente tem uma pólice de seguro, tá? Porque a gente fez de tudo para não dar errado, mas se der errado, tem segurado. Então você tem ali essa posição, você tem essa tranquilidade para o investidor, tá? Muito interessante essa questão da localização aí que não é conhecida. Acho que é uma camada a mais aí importante, né? Tem uma segurança física mesmo, assim, é uma operação e todo esse custo está embutido já na taxa, tá? E que a taxa está transparente no site, tem lá, taxa custódia 0,03. Mas uma coisa que me deixa confuso no site, agora dando feedback, é o seguinte: taxa total do produto, 0,35 a 0,7. Eu clico no izinho aqui, taxa de administração, 0,04 até 0,08, taxa de gestão de 0,28 até 0,59, taxa de custódia 0,03. A minha questão é, 0,35 a 0,7 é o dobro, né? O 0,7 a 0,35. Quanto que é de fato?
Eu quero. Se vocês Ah, olham a taxa lá em cima, na página do ETF, ou você olha na home, hum, na página inicial, né, do site, ou no próprio flyer, você vai ver a taxa 0,7. Então, qual que é a taxa mesmo que o cliente paga? É o 0,7, tá? E a gente sempre tenta colocar essa taxa 0,7 em evidência. Qual que é a questão? Quando veio a regulamentação da CVM para a gente abrir melhor ali a estruturação de taxa por taxa, a gente acabou tendo que mostrar essas camadas a mais. O que, para a gente, não é uma questão, porque eu já mostrava o total ali para o cliente. Mas essas camadas a mais que eu tenho que mostrar agora, de certa forma, ela até confundiram muitos clientes. Porque eu tinha que abrir quanto que era de custódia, quanto que era de administração, e aí eu tenho que falar especificamente qual que é a taxa máxima do produto aqui, sem considerar o de lá. Então, assim, por questões regulatórias, eu tenho que ser mais segregado. A gente não tem um problema com isso, assim, de dizer da onde que vem cada remuneração. Mas a gente já percebeu que não é a melhor experiência para o investidor, porque você acaba gerando essas perguntas que, por exemplo, você tem aí, FK. Então, exato. nesse Eu vou caso, considerar sempre sempre a taxa máxima. é Botou isso. zero, é sempre a taxa máxima. Esse É negócio isso, menor aí, perfeito. tá. Tá. Perfeito. Porque é a Bom, taxa que você está pagando no final. Independe se é para mim, se é para Gala, se é para custódia, se é para administração. O que você está pagando ali é exato. 0,7. Entendi. E assim, por fim, o que que você diria, você já começou a introduzir algumas coisas que são diferenciais, mas se você fosse falar o maior diferencial competitivo do ETF, do Itaú, frente aos outros aí do mercado, qual que você citaria? Cara, o que eu acho que realmente é uma grande diferença, se desse para resumir tudo em uma palavra, eu falaria qualidade. Mas a qualidade ela vem em diferentes vertentes. Por exemplo, nosso aluguel de ações é tranquilamente um aluguel muito melhor do que a maioria dos outros aluguéis. Para não falar todos aqui, porque teria que ter um dado, né? Mas assim, é diferenciado o trabalho de aluguel de ações que a gente tem. Tradear título público. Pouca gente vê a diferença que dá. Você acha que você vai olhar o custo de ETF de um ETF de renda fixa para o outro, você vai olhar a taxa de administração. Mas você não sabe o preço que aquela gestora, que às vezes é menor para uma gestora maior, gasta para operar o título público. Você tem que rebalancear o ETF. Então, faz muita diferença. Muita. Faz. Muitas vezes mais do que a própria taxa de administração, tá? Então, isso é uma grande vantagem. Tem 11% da dívida pública, a gente opera título aqui a rodo e, obviamente, tem uma condição por escala melhor para negociar esses títulos. A experiência do investidor, por exemplo, você investir no nosso ETF de renda fixa, você tem acesso à estimativa de preço online durante todo o pregão no nosso site. Você tem o que isso significa em taxa. Você tem toda uma experiência que a gente consegue oferecer, porque eu tenho precificação online desses títulos. Então, eu consigo traduzir isso para o investidor. Então, essa potência que a gente tem, a qualidade de gestão, o nível de aderência, a preocupação que a gente tem em estar oferecendo realmente uma boa solução. Eu sou muito enviesado, mas Você está indo pela tangente, Caio. Falou de renda variável, renda fixa, mas o Joãozinho falou do Bition, não, não do escapa. Bit? Desculpa, eu achei que você Bonitão. estava falando do Itaú como casa. Eu gostei Não, como não, não, não casa. estou sendo pela tangente, não, eu Mas só foi entendi muito bom errado. também. Mas foi Já bom. foi um Eu apanhado só aí, eu entendi acho. errado, FK, não me Eu crucifique. gostei, Ah, mas tá. O foi Joãozinho é um bom cara também. Do respeitoso, Bit ele não ia on. falar assim, que tava escapando, mas eu aqui ia falar, não, 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 não vai Eu escapar, tava não. Não, gostando aqui, não, ainda não. bem que você me falou, senão eu ia acreditar. Porque você falou assim, para encerrar. Aí eu achei que era para encerrar o episódio, mas Não, tudo para bem. encerrar a parte dele, e depois o A Lucas Ah, tá devolve. pergunta é. bom. É, Foi uma falha de comunicação aqui, que fique claro. Ah, Do Bit 11, se você for olhar, por exemplo, em termos de performance, você vai ter uma performance muito similar. Olhar índice, vai ter um índice muito similar. Estrutura similar. Custo, muito similar do que já tem hoje. O que eu acho que é uma grande questão? Você tem no Bit 11 um ETF de Bitcoin, de criptomoeda, em uma casa que é muito mais plural do que isso. Então, assim, para você ter a segurança de que essa casa vai existir nos próximos 100 anos, pode ser que não exista, né? Tá? Ninguém sabe aqui o futuro.
mas você tem um nível de probabilidade, de confiabilidade, que eu acho que o Itaú realmente é uma casa que dispensa aqui os predicados. Então, honestamente, onde eu vejo mais valor é isso. Das outras partes de gestão e performance, você tem poucos lugares de diferenciação mesmo do que já existe hoje no mercado, tá? Eu acho que é mais da casa que você prefere escolher para tomar conta. O brand, como o FK falou. É o Poder branding. da marca. E eles foram Aí, ó. contra, Kaique. Eles falaram assim, que brand, o quê? O FK tá viajando. Eu tô falando aqui esse negócio aí. Eles Não vão... tá viajando, não. Eu concordei com você, FK. Eu concordei com você. É porque ele utilizou, acho que a palavra errada para dizer a coisa certa. Não, E mas o que o faz FK diferença, falou viu? agora faz sentido, ó. Eu vou puxar o saco um pouco do Kaique aqui, mas quando a gente está em reunião com o cliente aqui, a gente acaba às vezes indicando o ETF do Itaú, quando a gente fala, não, esse ETF é do Itaú, cara, tu sente uma tranquilidade no outro lado ali do cara, pô, tô numa instituição, centenária. É legal, legal. Kaique, a última pergunta sobre produtos agora, para depois a gente ir pro bate-bola final, que o FK vai te colocar na fogueira, vamos ver. Ai, meu Deus. Mas uma pergunta mais técnica, assim, ó, só uma curiosidade, é mais uma curiosidade minha, porque eu tava olhando tava olhando no site, digamos, estou sempre fuçando ETFs aqui, né? O SPXI do Itaú, que replica o S&P 500 sem a variação cambial, né? Ele compra cotas do VO, pelo que eu consegui É compreender. com variação cambial, tá? Esse é com Sim, variação, ele desculpa, é com compra. variação cambial, desculpa. Isso, Ele compra cotas do VO da Vanguard lá fora. Só que eu isso. também observei outros ETFs mais, digamos, temáticos do Itaú, como o Tech 11 e o HTech 11. Pelo que eu entendi, vocês compram diretamente as empresas As ou ações, com isso. ETF? Qual que é a É, as diferença? O que ações. faz realmente, digamos, é o operacional na hora de decidir se vai comprar um ETF, se vai comprar um grupo de ações? Como é que é essa decisão? O S&P 500, assim, ele tem 500 ações lá dentro, né? Aham. Para eu operar 500 ações aqui, eu não tenho a escala que a Vanguard tem no mercado americano. Então, a gente escolhe um bom parceiro que sabe que vai ser um bom gestor. Uhum. E nesse caso, a gente escolheu a Vanguard, que é uma casa aqui também super forte. Foi fundada pelo Bogle, que é o pai dos ETFs. Então, a gente está bem posicionado aqui nessa Pensa parceria. comentários. As outras estratégias, assim, se eu tenho a possibilidade de fazer bem feito, elas são estratégias que têm menos nomes. 50, 10 nomes por aí. Eu consigo fazer isso muito bem feito, sem adicionar essa segunda camada de custo. Mas Então, vocês a compram decisão, lá no exterior diretamente ou por BDRs aqui no Brasil? não, a gente compra direto lá fora. Ah, direto lá A fora, gente faz o interessante. câmbio, a gente tem uma custódia lá que pode comprar ações na Bolsa Americana, e aí com essa conta internacional a gente faz essas negociações. Legal, interessante. Então, por exemplo, o próprio rebalanceamento, eu não preciso trazer o dinheiro de volta para cá e mandar. Não, o dinheiro já está lá. Então a gente Uhum. só mexe nas posições. Onde realmente tem um fluxo, né, de dólar real, real dólar, é quando você tem criação e destruição de cotas, né? Só uma. E uma perguntinha, e essas remessas para o exterior ali, o Itaú, ele, digamos, tem imposto que nem para pessoa física, IOF, como é que é o custo do câmbio dessas remessas para fazer essas negociações? Não, não tem OF. Você tem o imposto lá fora como investidor internacional, né? Que aí você tem Uhum. o withholding tax de 30% nos dividendos. Não Sim. tem como fugir. Se você é investidor internacional, você vai pagar. Então, faz parte do jogo. Mas para eu mandar as remessas, eu não tenho esse imposto, eu não tenho OF. O ETF ele é isento aqui no Brasil e o OF é o imposto brasileiro. E você chega a pagar algum custo de spread para mandar esses dinheiro para fora para comprar essas ações? Sim, muito menor do que os investidores pagam. Imagino. Assim, não tem almoço de graça, né? O cara tá me dando tá fazendo esse trabalho, né, de remessas cambiais, Uhum. Aham. eu tenho que remunerar ele. Só que a gente remunera, como eu tenho uma escala aqui, eu remunero muito menos proporcionalmente do que Não, o legal. investidor sozinho faria. Não. Bacana, bacana, Kaique. Obrigado. Fala aí, FK, é Imagina. contigo agora. O Lucas queria falar uma parada aí. Fala aí, Lucas. Não, eu só tô pensando aqui, cara, que assim, com mais demanda de ETF, com mais gente comprando, com mais coisas, a gente tem uma gordurinha para queimar aí, que é o que o Kaique falou, né? Tipo, a gente pode comprar lá fora, né? Quando fizer sentido esse comprar essas 500 ações, acho que as instituições brasileiras podem ir lá direto e talvez reduzir um pouco o custo, né? Eu acho que isso vai ser um movimento natural no futuro, eu acredito.
Eu acho que sim, tá? E até para complementar aqui, o SPXI 11, por exemplo, ele nasceu comprando outro ETF. Ele comprava o SPY, que tem 3 vezes o custo. Três? Sim, ele é mais caro do que o VOO. O É, VO tá o mais barato agora, né? ele é 0,03. É. Então, eu troquei justamente porque existia um benefício de redução de custo, que para mim, assim como gestor, em tese, não impacta nada, mas para o investidor é melhor, que ele paga menos custo estruturalmente. Então, a gente não está preso a uma estrutura só porque ela é assim hoje. Se existirem melhores condições no futuro e a gente achar que faz Uhum. sentido, assim a gente vai mudando. Ah, O, legal. o investidor da ETF é um pechincheiro, né? Ele fica procurando sempre produto mais barato, né? Isso é É, engraçado, cara. Às vezes eu vejo algumas perguntas para mim no Instagram. O cara, Geraldo, esse ETF tem 0,15 e esse 0,16. Pô, qual que eu escolho? Cara, pô, o cara já vai lá no bit mesmo para tentar reduzir ao máximo o é. custo, né? Mas o meu ponto é, às vezes, eu já vi casos assim, de ETF tem 0,01, a gente chama de um BIP, né? A menos do que outro, mas tem um custo de execução enorme que o investidor não vê, não faz conta. Então, às vezes o investidor que é muito pechincheiro, ele está pagando preço caro por essa pechincha. É que esse custo Verdade. só vai aparecer, acho que depois, né, Kaique? Na hora que do tracking error, que ele não vai conseguir acompanhar o índice, que esse custo de Mas se ele olhar spread a na hora da performance, ele compra. consegue ver. É. É. Uhum. A performance já pega a taxa de administração, já pega o aluguel Já. dos ativos, já Isso. meio que te dá tudo bonitinho. Por isso que eu nem gosto de olhar a taxa de administração, já vejo o negócio completo. E ainda põe um adicional de eu poder alugar o ETF também, né, do Hum, investidor, para somar com essa performance do ETF, aí sim eu chego no retorno final que tem, né? Então, é. enfim, etapa final Muito bom. pronta, Kaique? Pro bate-bola? Não, não tô pronto. Tá, mas vai de qualquer jeito. Mas Mas vamos lá. não tem que pensar muito, vê? É a primeira coisa que vem Ai, na meu cabeça Deus. mesmo. Ó, 3 segundos, tá? Então são várias perguntas e você vai respondendo. Podemos começar? Vamos lá. Uma bora. palavra para definir a gestão passiva indexada. Rentabilidade. Um índice que você admira. S&P 500. Seu ETF favorito. Gosto muito do SPXI. Então você mudou? Que o negócio era o B5P211? Agora você mudou. É porque agora eu tô buscando mais risco. Ah, entendi. Mas era outro, né? Pô, o seu queridinho era o Eu tenho muito de B5P211. B5P211 ainda também. Mas é que Entendi. agora eu tô investindo mais lá fora. Tá bom. Um ETF subestimado. Eu acho que o BOVV11. Muita gente conhece o BOVA, mas o BOVV11 ele faz trabalho de aluguel incrível. Vale a pena entrar mais no detalhe. Muita gente mete pau no Ibovespa, né? Mas só que é tão ruim assim e os gestores não conseguem bater o Ibovespa, né? Inacreditável, né? Mas tudo bem. Já falei isso algumas vezes também. Exato. Um ETF ou índice que pede cuidado ao colocar na carteira. Crédito. Crédito é bom olhar com mais cuidado mesmo. Boa. Se pudesse criar um ETF novo, qual seria o tema? Não vou responder essa porque eu tô criando ETFs novos. Tá bom, É, tá bom. Pode pular, tá no seu direito. Mas só pode pular mais uma, viu? Não pode pular mais. isso, tá Você bom. quebrou já a metade. Tá. O maior mito sobre ETFs que você já escutou. Que não tem liquidez. Lá. Boa. Ouço Esse até é boa. hoje. Complete a frase. Quem não investe em ETF, Tá perdendo dinheiro. um livro que mudou a sua forma de investir, Eu acho que o investidor de bom senso é o clássico. Não tem boa. como fugir. Um filme ou documentário marcante sobre finanças. A websérie de ETFs, que eu produzi. Mas aí tem conflito, mas tudo bem. É, Mas me perguntou um, não disse um mais nada. mentor, um mentor ou referência, vivo ou não? O Bogle, né, cara? Ele não tá Boa. vivo, infelizmente, mas O maior erro que o investidor pode cometer. don't stay the course. Tem uma frase lá fora que é stay the course, né? Que é você se manter investido. Então, eu acho que o maior erro é Boa. tentar adivinhar muito. Um conselho para quem está começando no mercado. O auge da sofisticação é a simplicidade. Ó, Valeu, essa Aí daí é uma das sim. nossas É frases de boa. impacto. Gosto também. né? Se pudesse dar um stop loss em algo do mercado, o que seria? Ele Acabou tá meus rindo, créditos, é que né? ele quis Mas Você vai pular. pular? Mas tem tanta coisa assim.
Tá bom, vai. Pulou aquele então. Agora a última pergunta. A última pergunta. Em que ano chegaremos a R$ 1 trilhão em ETFs no Brasil? 2035, 10 aninhos. Caraca, tá chutando alto, mas tudo bem. Enfim, a É, gente vai 1 dar. trilhão it's a long way, né? Mas Tá, mas tá, o crescimento é exponencial, Kaique. Ó, mas a Pra gente tá com gente. 75, 70 bi ainda. Pô, o crescimento é Não, mas. exponencial, mas o início da curva, já viu curva exponencial? O início da curva exponencial ela é assim, ó, timidinha. Aí Ainda depois, assim, depois vai. é. Boa, show. Obrigado aí por ter participado aqui. Como que faz Eu para agradeço, seguir o adorei o Itaú papo. com os conteúdos? Vocês criam vários conteúdos. Como que faz para. Sim. Olha, eu Puxa. escrevo a newsletter semanal, chama Pílula de ETFs, e o investidor ou não investidor, quem quiser saber mais, pode ir no link meu.itaú/cadastro asset, fazer o seu cadastro lá, depois vai mandar o e-mail de preferência, só selecionar ETFs indexados, e você começa a receber toda quinta-feira. Quem quiser já ver o que já foi escrito, pode ir no LinkedIn da Itaú Asset, também seguir, porque a gente sempre publica as coisas lá, ou no nosso Instagram também, Itaú Que é Asset. Itaú Tudo Itaú Asset, é Asset. isso? É. Tá. A gente vai deixar o link dos perfis aqui embaixo, aqui na descrição. Boa. Brigadão mais uma vez. Quer deixar mensagens finais aí pra galera? Eu só quero agradecer e dizer parabéns, porque é super bacana esse trabalho que vocês fazem aqui. Eu acho que são bate-papos super informais, é tranquilo de ver, não é roteirizado, tem toda a fluidez aqui. Uma pena que quando vocês recebem convidados como eu que falam muito, aí a pessoa tem que estar com paciência. Mas eu É isso acho que que é a um gente trabalho gosta, que pô. mas eu sei que dá trabalho, e eu fico muito feliz em ver esses engajamentos de vocês. Então, só dar um parabéns mesmo aqui. Boa, valeu, Kaique, valeu, turma, por ter participado. E galera, por Valeu. favor, curta aqui, se inscreva, compartilhe com os amiguinhos, que isso ajuda demais a gente, tá? Obrigadão. E vamos chamar mais gente do Itaú, viu? Tem várias pessoas Vamos! Tem várias convidadas pessoas aí, legais aqui. exatamente, para passar esse backstage, mais assim que a galera tem interesse. Valeu, valeu, Kaique, Kaique. tamo junto. Agradeço também, cara. Valeu. Bate-papo muito bacana. Forte abraço. Valeu.